Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo e hoje mais um vídeo aqui especial para vocês, certo? Onde eu vou falar muitas coisas sobre números primos, né? Esses números tão misteriosos. Então, quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, dá o like no vídeo aí, vamos tentar chegar aos 200 likes, pessoal, certo? É uma meta bacana aqui pro canal, não tem nenhum vídeo com 200 likes, então vamos tentar chegar aí, certo? Pode deixar o like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, também é bem bacana. Então, o título do vídeo é Por que a conjectura de Goldbach é tão difícil, né? Então, primeiro, o que é a conjectura de Goldbach? A conjectura de Goldbach diz que todo número par maior que 2 é soma de dois números primos. Eu já fiz um vídeo sobre a conjectura inversa de Goldbach, certo? Vou deixar aí no link da descrição, vou deixar o link na descrição. E a pergunta é por que é tão difícil, né, fazer isso, né? Então, por exemplo, nós temos que o 4 ele é 2 mais 2, dois primos. O 6 é 3 mais 3. O 8 é 5 mais 3. O 10 é 5 mais 5. E assim por diante, né? Então, essa conjectura já foi verificada para números muito grandes, eu acho da ordem de 10 elevado a 20, 10, não lembro ao certo aqui qual o valor. E hoje eu quero falar por que é tão difícil. Muita gente me pergunta por que eu nunca provei, certo? Qual é a dificuldade, se eu já tentei. Então, eu já pensei um pouco no problema, certo? E de fato, é um problema muito difícil, né? É um problema bem bacana, mas é um problema que já está há muito tempo em aberto e eu quero falar para vocês aqui qual a dificuldade, certo? E para isso, vocês vão ter que assistir o vídeo e eu vou falar isso no final, certo, pessoal? Tem muita coisa que a gente vai ver aqui bacana nesse caminho. Então, a primeira coisa aqui, pessoal, é a função π de m, certo? O π mesmo lá, o número irracional, certo? A função π de m, isso aqui, olha, significa a quantidade, certo? Então, você tem um conjunto dos p', lembrando que esse símbolo aqui é o conjunto dos primos, conjunto dos primos que estão entre 1 e m. Então, isso é π de m. Então, π de m conta quantos primos tem entre 1 e m. Então, é a chamada função contagem de primos. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o π de 100, quantos primos tem entre 1 e 100? Tem 25 primos. Quantos primos tem entre 1 e 1000? Tem 168 primos. Quantos primos tem entre 1 e 1 milhão? Tem exatamente 78.498. Certo, pessoal? E tem muitos fatos bacanas sobre a função π. E o que eu queria falar para vocês, na verdade, é o seguinte fato. Que o limite de π de n dividido por n sobre log n, esse log n é um logaritmo natural, certo? Logaritmo na base e. Quando n tende a infinito, isso é 1. O que é que isso significa? Em outras palavras, nós dizemos que π de n é assintoticamente equivalente a n sobre log de n. Eu não entendi o que ele falou. Essa função é muito complicada, né, pessoal? Contar quantos primos tem entre 1 e certo número é uma coisa complicada. A função n sobre log n é uma função fácil de calcular, né? Uma funçãozinha bem simples de calcular. Então, esse resultado, né, que foi conjecturado no final do século XIX, certo? Era um resultado de uma certa forma muito interessante, porque ele dizia que o comportamento da função π de n era o mesmo da função n sobre log n, que é uma coisa mais conhecida. Então, os matemáticos tentaram provar esse resultado, certo? Então, só para dar um exemplo para vocês, se eu olhar, né, a gente já viu aqui, quantos primos tem entre 1 e 1 milhão? Tem 78.498. E qual o valor de 10 elevado a 6 dividido pelo logaritmo natural de 10 elevado a 6? Isso é aproximadamente 72.382. Então, pessoal, está próximo, certo? E o que o teorema diz com esse limite significa que quanto maior o n eu colocar, mais próximo vai ficar. Certo? Essa é a ideia do limite. Então, eu coloquei um gráfico para vocês, vou colocar aqui agora um gráfico. Pronto. Então, esse gráfico aí, certo? Esse gráfico verde aí é da função π de x, certo? Com x entre 1 e 1000. E esse vermelho é x sobre log x. Então, você pode ver
que o gráfico de π de x está acima de x sobre log x, né? Mas de certa forma eles estão próximos, né? E o que diz o resultado aqui, chamado teorema dos números primos, certo? É que no limite isso vai ficar cada vez mais próximo. Certo? Então, voltando aqui, então esse resultado foi provado por dois matemáticos, certo? E um deles chamado Hadamard e o outro de la Vallée-Poussin. E é um resultado muito bacana, a prova envolve vários resultados de variável complexa, certo? E é um resultado que a gente vê aqui, por exemplo, no curso de matemática doutorado na Universidade de Brasília, por exemplo. Certo? Então vamos passar para um probleminha aqui. Então olha essa pergunta aqui, pessoal. É uma pergunta, de certa forma, bem complicada, certo? Quantos números primos existem com exatamente 100 dígitos? Então eu quero olhar números primos que têm exatamente 100 dígitos. Será que existe algum? Certo? Será que existe mais de 10, mais de 20, mais de 1000? Certo? Então, são números muito especiais. Eles têm exatamente 100 dígitos e são primos, certo? Já acredito que o resultado vai surpreender vocês. Então, olha só. Um número com 100 dígitos é um número que é maior que 10 elevado a 99 e menor que 10, é um número maior ou igual que 10 elevado a 100. Como ele é primo, ele não pode ser igual a 10 elevado a 99. Então, pessoal, ter uma ideia de quantos primos existem exatamente com 100 dígitos, você tem que pegar todos os primos de 1 até 10 elevado a 100, são todos os números primos que têm até 100 dígitos, e deles tirar a quantidade de primos que tem entre 1 e 99 dígitos, certo? Ou seja, você tem os números primos que têm entre 1 e 100 dígitos, os números primos que têm entre 1 e 99 dígitos. Então você tira e vai sobrar exatamente a quantidade que eu quero. Então essa diferença aqui é exatamente o que eu quero. A quantidade de primos com exatamente 100 dígitos. Eu não vou conseguir calcular esse valor, mas eu quero pelo menos limitar isso aqui por baixo. Ou seja, limitar isso aqui inferiormente para saber pelo menos quantos primos eu tenho. Será que eu garanto que isso aqui é pelo menos maior que 1? Existe pelo menos 2 primos com 100 dígitos? Certo? E para resolver isso aí, nós vamos usar umas desigualdades de Chebyshev. Desigualdade de Chebyshev foi o primeiro passo para provar o teorema dos números primos. E uma desigualdade muito interessante é que π de n é sempre maior que 7 sobre 8 n sobre log n e sempre menor que 9 sobre 8 vezes n sobre log n. Então ele coloca o π de n sobre n log n entre duas fraçõezinhas que estão próximas da outra, certo? A ideia é que quando n é muito grande, essas frações deveriam tender para o mesmo número. Então, como é que eu calculo esse valor aqui, pessoal? Então, usando essas desigualdades de Chebyshev, a gente pode transferir o problema de π, que é muito difícil, para um problema em n log n. Então, vamos fazer isso. π de 10 a 100 menos π de 10 a 99, eu quero estimar isso por baixo. π de 10 a 100 é maior que 7 sobre 8, 10 a 100, dividido por log de 10 a 100. Né? Eu estou usando aqui o n igual a 10 a 100, isso é maior que esse. E π de 10 a 99 é menor que esse. Então, menos ele é maior que menos 9 sobre 8, vezes 10 a 99, dividido pelo log de 10 elevado a 99. Então, fiquei com um númerozinho aqui conhecido. Olha só, essa continha aqui é fácil de fazer, pessoal. E, por incrível que pareça, pessoal, ou não, isso aqui é aproximadamente 3,3 vezes 10 elevado a 97. Ou seja, existe mais de 3 vezes 10 elevado a 97 primos com exatamente 100 dígitos. Então é muito primo, certo, pessoal? Tem muito número primo aí. O que pode contrariar um pouco o que a gente imaginava, certo? Os primos, eles são raros, mas não tão raros assim, né? Então, de certa forma, é isso que diz. Por outro lado,
existe o conceito de densidade, certo? Então eu quero falar isso aqui para vocês. Desculpa. Densidade. Seja S um subconjunto dos naturais. Então nós definimos a densidade de S. A densidade, né, se você pensar mesmo em denso, né, de ser meio espalhado, né? Então é saber como esses números estão espalhados dentro dos naturais. Então a densidade de S dentro dos naturais é um limite. É o limite quando n tende a infinito da quantidade de elementos de S que estão entre 1 e n, quantos elementos de S estão entre 1 e n, dividido por n. Então o limite é, eu quero saber quando n vai ficando muito grande, esse quociente vai se aproximando de quanto? Essa é a ideia de limite, certo, pessoal? Eu falei numa aula sobre isso já lá no curso de cálculo, certo? Então, por exemplo, certo? Só um exemplo aqui. Por exemplo, se eu pego P, o conjunto dos números pares, certo? Então, qual a densidade do conjunto dos números pares, né? Então, fazendo uma continha aqui, pessoal, vou deixar como exercício para vocês, isso aqui é igual a 1 meio, que é o que a gente imagina, né? Ou seja, metade dos números naturais são pares. Essa é a ideia, essa é a densidade. Então a densidade é 1 meio, ou seja, a probabilidade de você pegar um número natural ao acaso e ele ser par é 1 meio. É isso que está dizendo. Certo? E agora o que acontece quando eu pego a densidade dos primos? É isso que eu quero calcular. Então a densidade dos primos, por essa definição, é o limite quando n tende a infinito da quantidade de primos entre 1 e n. Olha, isso a gente sabe, é a função π de n dividido por n. Então esse limite, π de n dividido por n, quando n tende a infinito. Só que quando n tende a infinito, nós já vimos que π de n ela se aproxima de n sobre log n. Ou seja, quando n tende a infinito, esse limite é igual a esse, ó. N sobre log n, o π de n eu posso trocar por n sobre log n, porque n vai tender a infinito, dividido por n. Ora, pessoal, quanto é que é isso aqui? Isso aqui é limite quando n tende a infinito, né? Repete a primeira fração, divide pelo inverso da segunda. Então esse n cancela com esse n, eu fico com o limite de 1 sobre log n quando n tende a infinito. Só que quando n tende a infinito, log n tende a infinito. Então 1 sobre uma coisa que fica muito grande, fica muito pequeno e se aproxima de zero. Ou seja, pessoal, a densidade dos primos é zero. E o que seria a conjectura de Goldbach? A conjectura de Goldbach, em outras palavras, diz o seguinte: se eu pego o conjunto dos primos e somo com o conjunto dos primos, isso aqui, né, me dá, né, eu posso provar que isso aqui me dá o conjunto dos números pares. Na verdade, né, essa relação de pertinência aqui. Então, o conjunto dos pares está contido no conjunto que é soma, né, que números pares maior que 2. Certo? Então, todo par maior que 2 é soma de dois primos. Então, se x é par maior que 2, x é da forma p mais p com p mais q, desculpa, com p e q primos. Essa é uma maneira de você ver a conjectura de Goldbach. Só que, pessoal, esse conjunto ele tem densidade 1 meio. Esse conjunto tem densidade 0 e esse conjunto tem densidade 0. Então, essa é a grande dificuldade da conjectura de Goldbach. Porque a gente está querendo um conjunto com densidade 1 meio, né, dentro de um conjunto, de uma soma de conjuntos, onde cada um desses conjuntos tem densidade 0. Então, de certa forma, os números primos eles são invisíveis dentro dos números naturais, mas nós podemos escrever qualquer par maior que 2 como soma de dois primos. Então, os primos são invisíveis, mas, de certa forma, eles estão em posições estratégicas, né? Posições estratégicas para quando eu somar, eu vou obter um conjunto com densidade 1 sobre 2. Certo? Então, por isso é difícil a conjectura de Goldbach. Por isso que lá a conjectura inversa de Goldbach, que foi a conjectura que eu fiz no problema lá de Olimpíada, certo? Que eu deixei o link aí embaixo. Por isso que lá é fácil, porque eu queria soma de números compostos. Né? Se os números primos têm densidade 0, os compostos têm que ter densidade 1.
Então fica fácil de fazer, porque densidade de 1 significa quase todo mundo, né? Ok? Então, densidade zero significa quase ninguém. Então, quando eu digo que a densidade dos primos é zero, eu estou dizendo que quase nenhum número natural é primo. Certo? Isso faz sentido falar do ponto de vista de teoria dos números. Outra coisa absurda, mas também é verdadeiro, é que 100%, né, dizer que a densidade dos primos é zero é a mesma coisa de dizer que 100% dos números naturais são compostos. Esse 100% significa que eu estou tirando um conjunto invisível, que é o conjunto dos primos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Foi uma aula longa, certo? Mas eu queria falar sobre a beleza dos números primos e sobre esses resultados da contagem de números primos. Então, não esqueça de deixar um like no vídeo, certo? Ajuda bastante, certo? Para que mais pessoas possam ver esse vídeo também. E compartilhar nas suas redes sociais, certo? Para quem se interessa por números primos, por matemática de qualidade, certo? Então é bem importante. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!